Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 22 horas e 1 minuto, no Brasil, 18 e 1. Hoje a BTC se comportou meio que como num domingo, né, em razão desse feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, hoje, dia 17. Segunda-feira, a Nasdaq e a Bolsa de Nova York fechadas. Então a BTC ficou nesse reme-reme, ela está orbitando aqui a VWAP mensal. Ela hoje resolveu fazer um fundo duplo com essa agulhada aqui do dia 14, então vai ser meio que um Wzinho. E na segunda-feira ela deve muitíssimo provavelmente testar mais uma vez essa resistência brutal que é a VWAP mensal, que agora baixou para 43.487. Já foi um suporte no passado poderosíssimo. Agora que a gente transpassou de cima para baixo, passa a ser uma resistência de baixo para cima. Vocês vejam que a VWAP mensal, ela em toda essa amplitude ondulacional corretiva, acabou sugando aqui o preço da BTC, que raramente se afastava por longos períodos da VWAP mensal, que exerce uma natural força gravitacional. Mas esse teste contra a VWAP mensal de baixo para cima deve acontecer na esteira da aproximação da segunda-feira, da terça-feira, né? Segunda-feira foi hoje, porque a BTC tá se comportando como num domingo, e a gente deve já iniciar esse transpasse aqui, primeiro para a banda superior do canal de Keltner e depois para incursionar para dentro da nuvem. O Walmart está entrando no metaverso, vocês vejam que o Walmart está entrando de forma pesada no ambiente criptográfico. Hoje todas as mercadorias do Walmart com prazos de validade são rastreadas na rede, na VET, na VeChain. Agora eles anunciam que estão entrando no metaverso e vão vender bens, itens reais e virtuais no metaverso. Então, gente, agora que o grande capital institucional está aportando no mundo cripto, é uma insanidade se falar em inverno cripto, se falar em cruz da morte. Se desfazer do patrimônio cripto de vocês nesse momento de inflexão em que a quantidade de devs que estão migrando no Vale do Silício para old school da corrida tecnológica, que foi a web centralizada, para a web 3.0, que vai ser a web 3 descentralizada, em que os dApps vão rodar basicamente em blockchains, e todas essas críticas direcionadas à Web3, que ela é lenta, que tem latência, que não tem resposta imediata, tudo isso, essa novela toda a gente já viu na web tradicional, que no começo era lenta, a conexão era difícil, e eu lembro que assim que lançou o iPhone 1 era cheio de bug, as bandas de tráfego de dados eram super limitadas. Hoje a gente está aqui na Europa, meu telefone é 5G, no Brasil já vai ser uma realidade em pouco tempo. É tudo praticamente instantâneo, os vídeos carregam instantaneamente. E tudo isso, todos esses percalços da Web3, em termos de latência, em termos de ausência de respostas imediatas, tudo isso está sendo superado, até porque os algoritmos de consenso dessa terceira e quarta geração de blockchains, como é o caso da Polkadot Kusama, que gozam dessa instantaneidade, e essas blockchains de terceira e quarta geração, com algoritmos de consenso mais tolerantes, que conseguem, no caso da Polkadot, é uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas ad infinito, né? Quanto mais você aciona transações na rede Polkadot Kusama, mais camadas de validadores são acionados. Então tudo isso vai ser superado, como foi superado na web tradicional, e se desfazer do patrimônio cripto nesse presente momento beira a insanidade, tá bom, pessoal? Fica esse registro, esqueçam a cantilena de inverno cripto, que a gente está muito próximo de uma pernada impulsiva muito violenta. Aqui no gráfico das VWAPs,
esse padrão comportamental aqui dessa amplitude ondulacional compradora está muito semelhante ao rompimento de baixo para cima de 1 de outubro. Tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.